Cidadania em Foco. Cidadania em Foco. A partir de agora você acompanha o programa Cidadania em Foco, jornalismo, informação e cidadania no seu rádio, uma produção do Ministério Público do Tocantins em parceria com a rádio UFT-FM. Saber olhar pro outro lado, se não deu pra ser feliz junto, quero ser feliz separado. Casamento é um ato de união entre duas pessoas, sonhado por alguns e criticado por outros. O fato é que no ápice da paixão, quem se casa imagina que a relação será eterna e é incapaz de prever o fim do matrimônio. Mas, por ser cada vez mais comum a separação, muitas vezes os casais resolvem se precaver quanto aos efeitos desse ato, principalmente em relação ao patrimônio a ser compartilhado. A intenção é evitar constrangimentos e injustiças em uma eventual separação. Por isso, o Código Civil Brasileiro disciplinou o tema elaborando um conjunto de regras e dispondo aos noivos 4 tipos de regime de bens. E para falar sobre esses regimes, nós vamos conversar hoje com a promotora de justiça que atua na área da família aqui na capital, doutora Beatriz Regina Lima de Mello. Doutora, é bom esclarecer que o regime de bens é um pacto antinupcial realizado por escritura pública. Esse regime de bens é realizado na celebração do casamento civil? Esse regime de bens, ele é prévio à celebração do casamento, porque a celebração do casamento seria o último ato de todo um trabalho que tem que ser realizado. Inclusive, se pode estipular o regime de bens por uma escritura pública, durante esse período da habilitação de casamento, que tem vários requisitos para que a pessoa possa se casar. Daí, os nubentes podem estipular o regime de casamento. Promotora Beatriz, por que é importante os noivos realizarem esse pacto antes do casamento? O casal não pode ter vergonha de conversar sobre esse assunto. A questão patrimonial não pode ser um tabu entre o homem e a mulher. O casamento menciona, e isso na própria Constituição, sobre os direitos iguais. E isso vale, obviamente, também no casamento, porque os cônjuges também têm direitos iguais. Então é muito importante que esse assunto seja falado abertamente e seja providenciado daí, fazendo-se esse pacto nupcial, a decisão sobre o regime de bens que o casal vai adotar para que ele, posteriormente, se o casal vier a se separar, não haja dúvidas com relação ao que fazer com o regime de bens. O Código Civil Brasileiro instituiu 4 regimes de bens no casamento. Doutora Beatriz, fale pra gente sobre cada um destes regimes. Falando sobre o regime de bens, primeiramente sobre a comunhão parcial de bens. É o regime mais comum que nós temos no Brasil e ele implica na separação dos bens adquiridos na constância da união, caso o casal venha a se separar. Aqueles bens que provenham de herança ou de doação feita a apenas um dos cônjuges não se comunica ao outro, por isso não entra nessa partilha de bens. Já ao contrário, na comunhão universal, nós temos que todos os bens se comunicam. Mesmo aqueles bens que possuía antes do casamento, o cônjuge possuía antes do casamento, ou que foi motivo de herança ou de doação, tudo isso será, numa eventual separação, partilhado igualmente entre os cônjuges. Nós temos também a separação total. Contrário senso, na separação total, o bem é de um e o bem é de outro. Não pertence ao casal. Ele é tido independentemente, sejam os adquiridos antes do casamento ou depois do casamento. Esse regime é obrigatório nos casos dos maiores de 70 anos ou dos menores de 16 anos. Já nós temos como último regime de bens a participação final nos aquestos. Aqui você tem uma situação híbrida, porque na verdade você vai considerar a situação anterior ao casamento e durante o casamento, misturando praticamente os regimes de bens. Por quê? Durante o casamento, cada cônjuge poderá administrar o seu bem como bem entender. Doutora Beatriz,
Nos casos omissos, quando os noivos se casam ou se unem apenas em união estável, sem escolher um regime de bens, o que a lei prevê em uma eventual separação? Caso um casal viva sob o mesmo teto, ou mesmo que não viva sob o mesmo teto, que tiver uma relação que configure esse vínculo familiar, essa intenção de constituir uma família, nós temos aí também essa união estável e o regime, se não for estipulado um outro, também será da comunhão parcial de bens. Esse foi o programa Cidadania em Foco, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Tocantins, em parceria com a rádio UFT-FM. Produção e redação, Denise Soares. Apresentação, João Lino Cavalcante. Edição, Jales Barros. Revisão, Luciana Duailib. Coordenação de jornalismo, Alaíla Milhomem. Cidadania em Foco. Cidadania em Foco.